Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. I am Bishop Bijoy Andy Cruz. This new Diocese of Sylhet was created in 2011. As a first bishop of this diocese, I have a lot of plans. In the beginning, I did not have any land. I did not have any house. And I used to call myself a landless and homeless bishop. Dom Bijoy de Cruz é um bispo especial. O seu sorriso mostra que é alguém afável, simpático, que é uma pessoa disponível para os outros. Ele fala de si próprio como o bispo sem abrigo. Isto ajuda a perceber as dificuldades com que vive a comunidade cristã deste país. Estou a falar do Bangladesh. E vamos falar deste país asiático por causa de uma boa notícia. A construção de uma capela para uma pequena e pobre aldeia na diocese de Dinajpur. Das ruínas de uma antiga capela nasceu agora um novo edifício que faz toda a diferença para as cerca de 2 dezenas de famílias católicas que vivem por lá. A Fundação AIS ajudou a erguer a nova capela e hoje vamos falar disso, obviamente, no programa em que vamos ter, uma vez mais, a presença da Catarina Martins de Betancourt, connosco, a diretora da Fundação AIS. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas não vamos apenas até ao Bangladesh na viagem à volta do mundo que fazemos por aqui todas as semanas. Nem todas as notícias serão assim positivas como a da reconstrução da capela de que vos falei. No programa de hoje nós vamos até à Bolívia por causa do assassinato de um frade franciscano, o que será um pretexto para conhecermos um pouco melhor a realidade deste país do continente americano. Vamos até ao Sri Lanka, ainda com a memória bem presente dos terríveis atentados terroristas de domingo de Páscoa de 2019. Vamos até Cabo Delgado, em Moçambique, para ver como a Igreja continua a apoiar a reinserção dos deslocados, das vítimas do terrorismo. E vamos até à Ucrânia, ao encontro do Padre Lucas, um sacerdote brasileiro, ainda jovem, que vive em Kiev e que abriu o seu coração falando-nos de como está a viver este tempo tão duro, tão exigente da guerra na Ucrânia. Mas vamos começar pela Bolívia. A comunidade cristã local está consternada com o assassinato de um frade franciscano. Ele foi morto, Catarina, logo após a Vigília Pascal. Sim, Paulo, tudo indica que sim. Portanto, segundo as autoridades policiais, Wilbert Daza terá sido morto com um objeto contundente por ladrões que entraram na igreja logo após a Vigília Pascal, portanto, no sábado à noite, portanto, 16 de abril. E o corpo deste frade franciscano só foi descoberto no dia seguinte, portanto já no domingo de Páscoa, por um funcionário da paróquia. Mal se soube do assassinato do frade franciscano, a Conferência Episcopal Boliviana emitiu um comunicado pedindo às autoridades uma investigação clara sobre o crime. Exatamente, e por causa deste crime, os bispos denunciam a violência que está a aumentar no país, com feminicídios, com roubos, com assassinatos, com insegurança dos cidadãos, e exortam todo o povo a comprometer-se e a trabalhar juntos por uma cultura de paz, onde todos possam viver em fraternidade. Este clima de insegurança de que nos falam os bispos foi confirmado pelo padre Tony Neves, o padre português, que é atualmente o assistente-geral dos espiritanos, estava, por acaso, na zona e descreveu-nos precisamente esse sentimento de medo entre as populações, um sentimento que se agravou agora
com a notícia, claro, do assassinato do frade franciscano. Sim, é isso. De facto, o padre Tony Neves fala do medo entre as populações e refere que a Bolívia é um país pobre e que está a viver, de facto, um período de alguma instabilidade política e social e que isso tem trazido como consequência problemas económicos e por arrasto também este aumento desta violência. Obrigado, Catarina. Vamos então conferir a mensagem que o padre Tony Neves, recordo, o atual assistente-geral dos Espiritanos, nos enviou para o nosso programa desde a Bolívia. Por acaso, como dissemos, o missionário espiritano português estava precisamente em Santa Cruz de la Sierra quando tudo aconteceu, pelo que as suas palavras têm uma importância acrescida. Olá Paulo, aqui a nossa Páscoa em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, foi sangrenta porque no fim da Vigília Pascal, no convento de São Francisco, aqui na cidade, alguém entrou no convento e matou barbaramente o Frei Daça, como aqui é conhecido, um jovem franciscano, digo jovem porque tem 44 anos. Foi de facto uma situação muito grave, um acontecimento muito terrível. No velório e depois na primeira parte do funeral, ainda aqui em Santa Cruz de la Sierra, quer o arcebispo Dom Sérgio, quer os 3 bispos auxiliares participaram com um número muito grande de padres, de irmãs e de leigos, e a consternação foi geral. E para além da consternação está instalado o medo, porque a insegurança tem aumentado. A Bolívia é um país, como sabemos, um país pobre, mas a instabilidade política e social tem trazido, enfim, problemas económicos adicionais nos últimos tempos, e isso nota-se num aumento de criminalidade e numa insegurança generalizada. A Conferência Episcopal da Bolívia emitiu imediatamente um comunicado onde pede às autoridades que investiguem, e de facto neste momento está a ser investigado o caso, está sob segredo de justiça, mas nota-se que as pessoas estão com algum medo e esta insegurança e instabilidade poderá ainda aumentar, o que é preocupante. Boa tarde. A Fundação AIS está a promover a nível global uma enorme campanha de apoio, de apoio aos seminaristas. Eles são o futuro da Igreja. Nós estamos a falar da Bolívia a propósito do trágico assassinato de um frade franciscano. Como é que os jovens bolivianos falam da sua vocação, da sua entrega aos outros? Como é que falam dos medos e das certezas de quem se diz disponível para servir a Igreja, servindo as populações? O Oscar, Diego, Ramiro e Javier, 4 jovens, 4 seminaristas e uma mesma certeza: o sacerdócio é o caminho que escolheram para as suas vidas. Um deles vai dizer-nos mesmo que só quer mesmo é ser feliz e fazer os outros felizes também. Hay mucha gente que busca a Dios y hay muy pocos sacerdotes. Cada vez la gente busca más y esa hambre de Dios no puede ser saciada. Entonces yo me dije en un momento de mi vida, puedes hacer algo. Puedes llevar a Dios a su presencia. Puedes hacerte instrumento de Él y entregar tu vida y ser feliz además. La felicidad es el punto fundamental en esta entrega. Uno es feliz y puede hacer a los demás felices. Yo me imagino ser un sacerdote de parroquia, con mucha oración, con mucho sacramento y con mucha cercanía hacia la gente. Yo me imagino llevándoles a Jesucristo y la palabra a esas personas que sienten realmente que necesitan de Dios. Me gustaría que los jóvenes vengan a la misa, conozcan a Jesús, que las familias enteras que vengan a la misa. Mi vocación es ser santo. Mi vocación es servir. Mi vocación es el Señor.
Agora vamos até ao Sri Lanka e ainda com o domingo de Páscoa de 2019 como tema de fundo. Nós já falámos disto aqui em semanas anteriores e hoje voltamos ao tema, pois o cardeal Ranjit, que é o arcebispo de Colombo, falou com o diretor de Relações Internacionais da Fundação AIS e disse que há ainda muitas perguntas sem resposta face a esses atentados terroristas que atingiram 3 igrejas e 3 hotéis nesse domingo de Páscoa de 2019, causando 269 mortos e mais de 500 de feridos. Nós já vamos falar das preocupações do arcebispo, mas para já vamos ao encontro de um sacerdote, o padre Janit, da diocese de Chilaua, que mal soube que tinha havido uma explosão na sua igreja. Ele correu para lá para ajudar naquilo que fosse preciso. Dès que j'ai eu l'information, je me suis rendu à l'église de Katuapitia où la bombe avait explosé à 8h25, en pleine messe. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que j'ai vu. Il s'agissait de scènes sanglantes et terrifiantes. Des corps inondés de sang les uns sur les autres. Des enfants pleurant en cherchant leurs parents. Certains ont même eu du mal à retrouver leurs propres enfants car les corps n'étaient plus reconnaissables. Le toit s'est effondré, le sang était partout. Les personnes décédées ne disposaient plus de toutes les parties de leur corps. Toute la ville pleurait et criait sans comprendre ce qui se passait. Ce jour-là, le pays a été sous le choc. Puis la colère, au milieu de la détresse, est montée. Foi o padre Janit, da diocese de Chilaua, num evento da Fundação AIS em França, em janeiro deste ano. O padre Janit recordou aquilo que viu quando entrou na sua igreja no domingo de Páscoa de 2019, poucos minutos depois da explosão de uma bomba. E nesse dia haveria ainda de ocorrer a explosão de mais 5 bombas. 3 anos depois, há ainda, de facto, muitas dúvidas sobre o papel das autoridades em tudo o que aconteceu. Em entrevista agora a Mark von Riedman, que é o diretor das Relações Internacionais da Fundação AIS, o arcebispo de Colombo falou sobre as investigações que, entretanto, foram realizadas e diz, de facto, que tem muitas incertezas, tem muitas dúvidas. Mas ele tem dúvidas sobre o quê, Catarina? Bom, Paulo, tem dúvidas sobre o papel das autoridades em todo este processo, face a tudo aquilo que aconteceu e que, entretanto, se vai sabendo também sobre os ataques terroristas no domingo de Páscoa de 2019. Portanto, ele diz que é preciso identificar os autores dos atentados, mas também diz que é preciso evitar cair nesta armadilha da violência interreligiosa. Esse dado é de facto importante, pois o arcebispo de Colombo refere que terá havido uma tentativa de colocar as comunidades religiosas umas contra as outras e que isso seria, digamos assim, a agenda oculta, a agenda escondida por trás dos ataques. As investigações que, entretanto, foram realizadas acabaram por identificar e acusar 25 homens como autores dos atentados. Sim, além disso, Paulo, fala-se na existência de relatórios de serviços secretos de outros países, nomeadamente da Índia, de que se estaria a preparar algum atentado e que nada foi feito, as populações não foram avisadas, portanto não se fez nada para evitar a tragédia. E agora, o que é que pretende fazer o arcebispo face a tudo isto? Bom, o arcebispo, e falando em nome da Igreja do Sri Lanka, diz que só quer a verdade.
e pede mais investigações. Ele diz mesmo que se não houver mais investigações, se não se quiser levar esta questão a fundo, então não restará outra alternativa que não seja a recorrer à comunidade internacional. Até porque, Catarina, os atentados acabaram por vitimar pessoas de muitos países. Exato, Paulo. Portanto, para além das vítimas locais, houve mais 47 pessoas de 14 nacionalidades, incluindo uma de Portugal, que morreu neste trágico domingo da Páscoa de 2019 no Sri Lanka. Um ano depois do atentado, na Páscoa de 2020, as igrejas onde ocorreram os atentados já estavam reabilitadas, já estavam de novo de portas abertas para receber os fiéis. Um trabalho de reabilitação, de reconstrução que contou com a ajuda da Fundação AIS, que também tem contribuído para a reconstrução da vida das pessoas afetadas pelos atentados. On April 21st, 2019, a suicide bomber killed about 100 people in this church in Colombo, capital of Sri Lanka. A few miles away, about 20 minutes later, another terrorist carried out a similar massacre in the Church of St. Sebastian in Negombo. It was Easter Sunday. 1 year after the biggest religiously motivated terrorist attack in recent years, Cardinal Albert Malcolm Ranjith, Archbishop of Colombo, in a video message said, "We offered love to the terrorists who tried to destroy us, and we forgave them." The response of Catholics to the brutal attacks has strengthened the Church in this country, where Catholics are a minority. The Cardinal underlines that the attacks killed not only Christians, but Buddhists, Hindus, and Muslims, leaving a total of 279 people dead. The two churches devastated by the terrorists have been completely rebuilt and remain very active. The restrictions imposed because of the coronavirus prevent public memorials from being held in the churches. It's not just about buildings, however. At the request of the local church, aid to the church in need has contributed to the reconstruction of these people's souls, in the form of personalized help to overcome the trauma. A few weeks after the attacks, a team from Rome Reports accompanied a group of the organization's leaders to Sri Lanka on their trip to better understand the community's needs. Agora vamos até Moçambique a propósito de uma iniciativa da comunidade Shalom, uma iniciativa missionária da comunidade Shalom, apoiada pela Fundação AIS. 6 campos de deslocados em Cabo Delgado foram palco de uma ação que se explica, Catarina, em 2 palavras: evangelização e socorro. Exato, Paulo. Foi de facto um trabalho de campo em fevereiro, levado a cabo pela comunidade Shalom e que teve, como acabou de dizer, o apoio da Fundação AIS. Portanto, durante 21 dias, os missionários da Igreja Católica estiveram presentes em 5 campos de deslocados na região de Monte Poês, contactando com cerca de 1000 pessoas, ou seja, cerca de 1500 famílias. Mas o que é que aconteceu nesses 21 dias? Bom, houve momentos, houve encontros, houve momentos de partilha, de oração, mas também houve coisas práticas, como por exemplo distribuição de comida, distribuição de brinquedos para as crianças, houve momentos também de brincadeira, com jogos, com danças, mas acima de tudo, Paulo, foi de facto um tempo de evangelização, de procurar levar Deus a estas pessoas que já passaram por tanto nas suas vidas, por tantos sofrimentos, que já foram vítimas destes ataques terroristas e que viram, muitas delas, serem mortas à sua frente, familiares e amigos. Uma iniciativa que seguramente não será esquecida tão cedo. Houve momentos de oração, como a Catarina referiu, e até uma procissão com uma imagem de Nossa Senhora. Esta iniciativa, já o dissemos, teve o apoio da Fundação AIS e nunca é demais sublinhar esse compromisso da ajuda à Igreja que sofre para com a Igreja de Moçambique, para com as vítimas dos ataques terroristas de Cabo Delgado. Seguramente, Paulo. Portanto, os ataques terroristas nesta região já fizeram mais de 3.000 mortos e mais de 800.000 deslocados. E toda esta situação tornou de facto Moçambique num país prioritário para a Fundação AIS no continente africano. Graças à solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS tem sido possível apoiar as dioceses mais atingidas pelo terrorismo,
com projetos de assistência pastoral e também de apoio psicossocial. Sim, mas também com o fornecimento, por exemplo, de materiais para a construção de dezenas de casas, de centros comunitários e ainda também, por exemplo, no apoio à aquisição de veículos para que os missionários que trabalham junto destes locais onde estão deslocados possam, de facto, chegar até estas famílias que estão fugidas da guerra, como acontece, por exemplo, nesta região de Montepuez, onde decorreu esta ação da comunidade Shalom. Um dos participantes nesta iniciativa da Igreja da Comunidade Shalom foi o padre Beato Cornélio Jaime, de 46 anos. A Fundação AES esteve em Cabo Delgado em novembro do ano passado e esteve precisamente num destes campos de deslocados. E foi aí, junto a uma casa construída também com a ajuda dos benfeitores da AIS, que o padre Beato, que é também o responsável pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Montepuez, nos falou sobre o trabalho que a Diocese de Pemba está a realizar nesta região de apoio aos deslocados, aos refugiados, das vítimas do terrorismo. Sou Padre Beato Cornélio Jaime. Estamos num reassentamento, que é num local onde estão a viver famílias que fugiram da guerra que está a assolar na região norte da nossa província. E as famílias que cá estão saem dos distritos de Muidumbi, distrito de Muidumbi. Tem também algumas pessoas ou famílias que saíram dos distritos de Mocimboa da Praia e do distrito de Palma. Então, é nesse local. E nós, como igreja, logo que eles chegaram, tivemos uma assistência, primeira como assistência alimentar. E depois desta assistência, tivemos também a possibilidade de contribuirmos no que diz respeito também ao material escolar, às crianças. Tivemos que entrar em contato com as escolas, percebermos quantas crianças estavam deslocadas, estavam nesse local sem as condições de material escolar. Então, nós como igreja ajudamos essas crianças, compramos cadernos, lápis, pastas onde poderiam colocar esses cadernos e borrachas, réguas para essas crianças. E também há ajuda das casas, esta casa, por exemplo. E também tivemos esse momento de ajudar as famílias na construção das casas. Por exemplo, estamos aqui perante esta casa que a construímos para essas famílias, com o apoio da ajuda da igreja que sofre. E isso nós estamos muito gratos. De Moçambique, um país onde a ajuda da Fundação AES é tão importante, vamos agora para um outro país onde essa ajuda faz também toda a diferença. E falo do Bangladesh, a propósito da construção de uma simples capela numa pobre aldeia no norte deste país. Estou a falar, Catarina, na aldeia de Sonca. Exato, Paulo. A aldeia de Sonca é de facto muito pobre, é mesmo a mais pobre de todas as aldeias da paróquia de Nijipara, na diocese de Inajapur. Portanto, é a mais pobre e é também ao mesmo tempo a que fica mais distante, a cerca de 20 km do centro paroquial. Por lá existem cerca de 2 dezenas de famílias católicas e todos vivem muito intensamente a sua ligação à igreja. Exatamente, e por isso eles sentiam-se muito tristes perante esta imagem arruinada, por esta degradação da sua antiga capela, com as paredes de barro a desfazerem-se cada vez que a aldeia era fustigada pela chuva. Mas como são pobres, mesmo muito pobres, não conseguem de forma alguma juntar o apoio necessário para construir esta nova capela. E assim, o pároco local, o padre Narayan Singh, decidiu escrever uma carta a pedir apoio à Fundação AIS e é assim que se conseguiu fazer chegar a ajuda, a solidariedade dos benfeitores da AIS a esta pobre e tão remota aldeia do Bangladesh. Para conhecer melhor esta comunidade e também o próprio país, o Bangladesh, chama agora a sua atenção para o bispo de Dinajpur, Dom Sebastião Tudo. Numa mensagem para a Fundação AIS, ele fala nos desafios da Igreja, na comunidade cristã, que inclui muitos povos tribais, e também
nos episódios de violência que têm ocorrido contra os cristãos. Dinaspur Diocese, one of the northern part dioceses, erected 1927. There are several tribal ethnic groups: Santal, Oraon, Malo, Munda, Mahale. We are working for proclaiming the gospel among the non-Christians. And many villages every year they are baptized as new Christians. After becoming Christian, they are living with the gospel values. They are educating their children, and they are also aware of their rights. The diocese is facing so many challenges. As minorities, the tribal people are often attacked, tortured, received, the lands are grabbed by the majority Muslims especially. One village was attacked and the policemen shoot them. 4 people were killed. Attack came on also on the priests, on the sisters. Last year, one priest, Father Piero Parolari, a female missionary, was shot, intending to killing him, but miraculously he was saved by the grace of God. From the gospel value, we feel the need of defending these defenseless people and to be with them and to suffer with them. Ainda no Bangladesh, vamos agora ao encontro do bispo de Sylhet. Foi ele que vimos logo no arranque do programa. Esta é uma diocese muito recente, datada de 2011 apenas. Dom Bejoy de Cruz foi o escolhido para ser o primeiro bispo. E a sua história, de facto, merece ser contada. Quando ele chegou, não tinha nada. Não tinha casa, nem terreno sequer para edificar a sede da diocese. Nada. A tal ponto que falava de si próprio como o bispo sem abrigo. Mas tudo se foi resolvendo. Quando a diocese foi criada, há 10 anos, havia cerca de 18.000 católicos. Hoje serão seguramente muitos mais. I am Bishop Bijoy Andy Cruz. This new Diocese of Sylhet was created in 2011. As a first bishop of this diocese, I have a lot of plans. In the beginning, I did not have any land. I did not have any house. And I used to call myself a landless and homeless bishop. In 1950, there were about 700 Catholics in this area. When the diocese started in 2011, we found that there were 18,000 Catholics. There is a big possibility of evangelization in this area, though it is a Muslim country, because we have about 200 tea plantations and there are 700,000 Hindu workers, and some of them are open to Christianity. Every year, we have about 250 adult baptisms. Most of my people, they are very poor. One earns less than €1 per day for their hard work. Parents cannot buy enough food for the children. They cannot go to the doctors when they fall sick. And education is still a dream for them.
and church stands by them. Because of your loving support, we survive and continue our mission and ministry in this diocese among the poor people. Though we do not know you personally, but all our children, all our people, we pray for you so that the good Lord bless you, give you joy, happiness, and peace in your family life. De uma diocese recente no Bangladesh, vamos agora para uma das dioceses mais antigas em todo o Oriente. E já devem estar a adivinhar, claro, falo de Macau. Vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, desde esta diocese e desta região tão especial, situada no sul da China, onde se reza e fala ainda em português, um olhar também sempre muito especial sobre a vida da Igreja. A Diocese de Macau viveu dias de intensa fé durante a Semana Santa deste ano. Um dos pontos altos vividos neste pequeno território é a Missa Crismal. Mais uma vez, foram muitas as centenas de fiéis que participaram na Missa Crismal deste ano, presidida pelo Bispo Dom Stephen Lee. O trio do Pascal foi igualmente participado, tendo as celebrações em português sido concentradas na Igreja da Sé Catedral. O bispo foi auxiliado pelos vigários paroquiais da Sé Catedral e da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa. Durante o trio do Pascal e no domingo de Páscoa, a pandemia e a guerra na Ucrânia foram por diversas vezes referidas, sendo de destacar várias ações da Diocese com vista a mitigar estes dois problemas. A Terra Santa também não foi esquecida, com as coletas do domingo de Páscoa a reverterem para a Terra Santa. Nos momentos de aflição, os fiéis tendem a aproximar-se mais da Igreja e Macau, também neste aspecto, não é exceção. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim nós chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos ao encontro da Irmã Glória, uma irmã franciscana que esteve em cativeiro no Mali durante quase 5 anos depois de ter sido raptada por terroristas islâmicos. Vamos escutar também o Padre Lucas na primeira parte da entrevista que ele nos concedeu desde Kiev, onde vive, e vamos conhecer a história de uma mulher e de 4 crianças que tiveram de fugir por causa da guerra na Ucrânia e que agora estão a viver numa paróquia. É uma história que mostra o extraordinário abraço solidário da Igreja nestes tempos tão difíceis da guerra em plena Europa. Tudo para ver depois de um breve intervalo. Até já!
Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see, will depend on our decisions. Choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi.
Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, jornalista, e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. Vamos agora ao encontro da irmã Glória Narvaez Argotti, uma irmã franciscana oriunda da Colômbia que esteve em cativeiro 4 anos e 8 meses depois de ter sido raptada em fevereiro de 2017 por terroristas islâmicos no Mali. Ela esteve agora em Madrid, numa iniciativa da Fundação AIS de Espanha, em que deu a voz a testemunhos da Igreja perseguida. E um desses testemunhos preciosos, claro, foi o dela. Hoje ela vai dizer-nos como é que conseguiu sobreviver sozinha no deserto. Como redescobriu Deus, por ejemplo, na irmã natureza. Aunque fueron años difíciles, puedo decir con certeza que mi espíritu no estuvo secuestrado. Me sostuvo mi fe y esperanza contra todo desaliento, porque pude hacer vida toda mi espiritualidad franciscana al contemplar la naturaleza, el sol con un calor abrasador, los atardeceres matizados de colores, la diversidad de pajaritos, los camellos, las noches iluminadas de estrellas, los eclipses de luna, las galaxias y planetas que se desplazan como estrellas fugaces. Dios me abrazaba con mi hermana naturaleza. Agora vamos até à Ucrânia. Temos uma entrevista com um padre brasileiro que está em Kiev. Antes de o escutarmos, vamos apresentá-lo muito rapidamente aqui aos nossos telespectadores. Quem é, Catarina, este sacerdote e de que é que ele nos falou nesta entrevista, nesta conversa entre Kiev e Lisboa? Bom, Paulo, o padre Lucas Perozzi tem 36 anos, é brasileiro e vive, como acabou de dizer, na Ucrânia. Ele vive na Ucrânia desde 2004. A sua paróquia, que é na cidade de Kiev, tem vindo a acolher os refugiados quase desde o início da guerra na Ucrânia. Portanto, ele tem acolhido os refugiados na sua paróquia e na conversa que teve com a Fundação AIS, ele falou da sua missão, falou da solidariedade entre as pessoas e de como esta guerra
guerra também está a aproximar os ucranianos de Deus e também agradece a ajuda da Fundação AIS, que tem sido essencial para que a Igreja possa continuar a fazer este trabalho junto da comunidade mais necessitada. Obrigado, Catarina. A entrevista com o Padre Lucas é grande, como imaginarão, e naturalmente não vamos passar agora na íntegra. Vamos escutar apenas, para já, o início dessa conversa em que o Padre Lucas nos conta que mal soube que a guerra tinha começado, fez-se à estrada. Na altura ele estava numa missão a quase 800 quilómetros de Kiev e regressou de imediato para a sua paróquia. Quando começou a guerra, eu não estava aqui em Kiev. Eu estava perto daquela cidade onde eu estava em missão. Uma cidade que chama Uzhgorod. Eu estava fazendo um curso bíblico litúrgico. Era um curso para todos os padres e seminaristas. E então, quando eu escutei a notícia da guerra, eu vim para cá correndo, porque aqui estava o pároco da paróquia, que é um amigo meu, que foi ordenado junto comigo, que estudamos junto todo o tempo, né? E eu não queria deixar ele sozinho, e não somente ele, a paróquia também, porque o bispo me mandou para cá, né? Então eu vim correndo. Quando eu soube da notícia, celebramos a missa, depois eu tomei o café da manhã, subimos no carro, arrumei as malas, não perguntei nada para ninguém, me despedi das pessoas e vim para cá, porque eu sentia que a minha missão é estar aqui. Eu devo estar aqui. Ou seja, enquanto a maior parte das pessoas estão a sair, o Padre Lucas esteve a regressar. Interessante, porque quando eu vinha para Kiev, as estradas estavam em minha direção, não tinha carro nenhum quase. E ao contrário, os carros que estavam vindo de Kiev, de toda a Ucrânia, estavam vindo na contramão até. Porque era muito carro, era um engarrafamento de mais de 200 quilômetros de engarrafamento. E eu estava indo para lá. Eu cheguei em Kiev, na minha paróquia, 2 minutos antes do toque de recolhida. Da Ucrânia, de onde nos falou o Padre Lucas, temos recebido também muitas histórias de solidariedade, de pessoas, de famílias forçadas a fugir e que procuram acolhimento noutras cidades, noutros lugares e até noutros países. E muitas dessas pessoas acolhem-se em igrejas, em paróquias, em seminários, em conventos. É a igreja que está de portas abertas para acolher os mais necessitados. E foi isso que aconteceu com Yulga, as 2 filhas e os 2 sobrinhos. Os 4 fizeram centenas de quilómetros até que descobriram um lugar onde podiam finalmente viver sem medo da guerra. Мене звати Юля, а це моя дочка Софія і Анастасія. Це мої племінники Іван та Дем'ян. До 24 лютого 2022 року ми всі мешкали в місті Бровари. Та 24-го, як і більшість моєї країни, ми прокинулися від вибухів. Я та мій брат прийняли рішення вивезти дітей в безпечніше місце, до батьків у село, яке було за 20 кілометрів від міста Бровари. Мій брат є військовий. З 2014 року він захищає територіальну цілісність України, а після декретної відпустки і його жінка пішла до лав ЗСУ. Перебуваючи в селі 6 березня, стало зрозуміло, що лінія фронту наближається все ближче і ближче. Вибухи було чутно все сильніше і сильніше, і час між ними скорочувався. Тоді я прийняла рішення разом із батьками хлопців, що нам потрібно виїжджати далі. Я не могла їхати з 4 дітьми в невідомість, тому я запитала поради у настоятеля своєї парафії, отця Романа Лаби, і він порекомендував мені звернутися до отця Юстина, який знаходився на той час у Кам'янець-Подільську. Мною було прийнято рішення їхати до отця, тим паче, що отець гостинно приймав нас тут. Приїхавши в Кам'янець-Подільськ, мої діти знайшли ліжечка і дах над головою. Тут не лунають постріли і ми не чуємо вибухів. Отець Юстин забезпечив нас всім – теплою їжею, дахом, ліжками і навіть канцелярськими приладдями і зошитами для того, щоб мої діти могли прийняти участь далі в навчанні. Ми щиро вдячні отцю Юстину і всім добродіям, які забезпечують
належне життя мені і моїм дітям. Мій брат та моя велика родина висловлюємо щире захоплення і подяку всім людям, які долучились до цього. Nesta pequena história que a Yuga nos contou, entre ela, as duas filhas, os dois sobrinhos e os dois padres. Entram os 4 e mais os 2 padres. Isto é quase que um padrão. Em muitas das histórias de solidariedade que a Ucrânia tem vindo a viver nestes dias de guerra, há quase sempre alguém da Igreja. Sejam padres, sejam irmãs, sejam seminaristas. Nós podemos dizer, de alguma forma, Catarina, que temos aqui um bom exemplo do que é esta Igreja de mangas arregaçadas, pronta a acolher os mais necessitados. Sem dúvida, Paulo, e de facto é um orgulho poder trabalhar numa instituição como a nossa, como a Fundação AIS, que está também totalmente mobilizada no apoio a esta Igreja que tem sido incansável, que se tem transformado nestes dias tão negros da guerra e que se transformou num pronto-socorro da comunidade, dos doentes, dos mais fracos, dos que perderam a casa, dos que ficaram sem pais, dos órfãos, das viúvas, das famílias separadas, enfim, dos que estão desesperados e dos que estão em lágrimas, em sofrimento. Estamos a falar da Ucrânia, mas podemos alargar essa urgência de que fala no apoio à Igreja a todos os países de que falámos também aqui no programa de hoje. Claro que sim, Paulo. E hoje já falámos aqui do Sri Lanka, onde também se choram as centenas de mortos causados pelo atentado da Páscoa 2019, portanto há 3 anos. Falámos no Mali, onde a irmã Glória foi raptada. Falámos do Bangladesh, onde os cristãos são tão pobres que não conseguem sequer erguer uma capela numa aldeia. Falámos também exatamente, de Moçambique, onde é de facto onde há uma das maiores crises humanitárias da atualidade, por causa destes ataques terroristas em Cabo Delgado, na zona norte de Moçambique. Falámos também da Bolívia, do frade franciscano que foi assassinado agora há dias, na véspera da Páscoa, na véspera do domingo de Páscoa. Portanto, todos estes países que nós mencionámos aqui hoje no nosso programa são, de facto, um exemplo desta coragem de homens e mulheres de fé que nos dão todos os dias verdadeiros exemplos do que é ser cristão em ambientes de perseguição, em ambientes de violência e, por vezes, até mesmo de terror. E de todos estes países chegam-nos pedidos de ajuda. Bom, Paulo, chegam-nos pedidos de ajuda praticamente todos os dias e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, Paulo, para lançar aqui um apelo também a quem nos está a ver neste momento. Se ainda não é benfeitor da Fundação AIS, eu peço-lhe que nos ligue, que vá à nossa página de internet e diga que se quer juntar à AIS, quer fazer parte desta causa tão grande que é a defesa dos cristãos perseguidos, que é a defesa, o apoio à Igreja que sofre e que é tão necessitada e que está no terreno de portas abertas a acolher os mais necessitados. Portanto, a Fundação AIS apoia anualmente cerca de 5.000 projetos, mas há tantos outros projetos que infelizmente não conseguimos apoiar. E para isso são precisos mais benfeitores. Claro que sim, Paulo, e por isso, para que a AIS possa de facto dar resposta ao maior número de projetos, nós precisamos de facto de mais pessoas que nos auxiliem neste grande esforço, neste esforço de apoiar a ajuda à Igreja que sofre. Quantos mais benfeitores tivermos, mais projetos poderemos apoiar, evidentemente. E, portanto, todos os países que referimos chegam-nos hoje, chegam-nos pedidos de ajuda constantemente, mas, acima de tudo, Paulo, o que nos pedem sempre, em primeiro lugar, são as nossas orações. E é esse o desafio que também deixo aqui, neste tempo, nesta oportunidade de dar uma palavra final aos nossos telespectadores, que nas vossas orações diárias não se esqueçam desta Igreja que sofre, que é perseguida, que muitas vezes é violentada e que está ameaçada em tantos países do mundo, e nós precisamos de apoiar, sem dúvida, esta Igreja que nos pede tanto apoio, tantas orações. E não serão esquecidos. É por eles que fazemos todas as semanas este programa de televisão. É para eles também que trabalhamos, obviamente, todos os dias. Sem dúvida que é muito importante a ajuda de todos, Paulo, e por isso desafio uma vez mais, liguem-nos, vão à nossa página de internet e façam parte desta grande família que é a ajuda à Igreja que sofre. Como se viu no programa de hoje, em todos os outros que nós vamos passando semanalmente, há muitos cristãos em muitos países do mundo que estão a sofrer e que dependem de nós, e por isso nós precisamos de si para os poder ajudar. E uma forma de ajudar é com as declarações de IRS, é uma forma
fácil, gratuita e eficaz de ajudar esta igreja que sofre, de que falámos aqui, de ajudar os cristãos perseguidos. Sim, Paulo, é importante relembrar uma vez mais esta forma tão simples e tão prática e tão económica também de apoiar a Fundação AIS ao doarmos 0,5% do nosso IRS. Para isso, basta fazer uma pequena cruz na nossa declaração de IRS e doar então 0,5% do nosso imposto à Fundação AIS. Este dinheiro, por exemplo, poderá permitir-nos apoiar estes vários projetos que hoje mencionámos aqui no nosso programa e nós, Paulo, nós e todos os nossos telespectadores estamos juntos e não podemos falhar neste compromisso de apoiar a Igreja que sofre no mundo. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração de IRS está já a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. E agora sim, chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim de mais um Igreja no Mundo aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.